Concurso de Arujá, São Paulo, no ano de 2015. Assinale a alternativa correta em relação à manipulação do cimento e ionômero de vidro. Pessoal, o ionômero de vidro, uma dica, ele cai bastante nos concursos públicos também. Vale a pena dar uma boa estudada no ionômero de vidro. Vamos às alternativas. A. Deve-se incorporar o pó de uma única vez ao líquido e realizar movimentos vigorosos de espatulação. Lembrando, pessoal, que o ionômero de vidro a gente não espatula, a gente aglutina, tanto pó quanto líquido, ok? B. Deve-se armazenar o líquido em geladeira a fim de manter as propriedades do material. Será? Para dosar a gota do líquido, o frasco deve estar em posição oblíqua em relação à placa de vidro. O tempo total de manipulação é de 90 segundos. E o cimento apresenta um brilho superficial durante o seu tempo de trabalho, desaparecendo quando começa a geleificação. Bom, vamos então discutir alternativa por alternativa. Aqui está a bula de ionômero de vidro. É por isso que eu sempre falo, é bacana a gente, entre aspas, perder um tempinho e ler a bula dos materiais. Não custa nada. Lá está especificando tudo. Aqui é a bula de um produto e ele fala proporção recomendada para mistura 1 para 1. Uma de líquido e uma do pó. Coloque o pó e o líquido na placa de vidro e adicione o pó ao líquido, inicialmente em pequenas porções, aumentando gradativamente. Ou seja, a alternativa lá, A, já caiu por água abaixo, que ele está falando para misturar os dois de uma vez, né, espatulação vigorosa. Então, não. A gente tem que ir adicionando aos poucos, em pequenas porções. Quando gotejar o líquido, tenha cuidado de manter o frasco na posição vertical. Ou seja, você tem que colocar o frasco, ele vai ficar assim, ó. Tá? Coloca o frasco desse modo, e não na região oblíqua. Então, aqui está a placa de vidro, né? Você não vai colocar oblíqua, e sim você vai virar o frasco de cabeça para baixo. Para quê? Para você não perder nenhuma gota, a gota sair inteira do líquido, tudo bem? Quando gotejar o líquido, tenha cuidado de manter o frasco na posição vertical. Contados a partir do início da mistura, deve ser obedecido os seguintes tempos. Então, a partir do tempo que você misturou, você tem o quê? 1 minuto, 60 segundos o tempo ali para misturar. E não 90 segundos, se não me engano, que está falando na alternativa. O tempo de trabalho, você pode estar trabalhando com material até 3 minutos. E o tempo de presa, 5 minutos e meio, mais ou menos. A faixa de temperatura para mistura é de 18 a 32 graus. Temperaturas acima diminui o tempo de trabalho e abaixo aumenta o tempo de trabalho. Como que nós devemos armazenar? Para preservar as qualidades do produto, recomendamos guardar em um local bem fechado, em lugar fresco e seco. Aqui também cai a ideia da geladeira. Né? A geladeira não é seco, é úmido e é muito gelado, é uma temperatura muito baixa. Então não devemos guardar, porque senão ele vai perder as suas propriedades. Armazenar longe de medicamentos tais como fenol, eugenol, paramonoclorofenol, etc. Aqui, pessoal, nós estamos vendo que após a aglutinação, ele apresenta um brilho superficial. Vocês estão vendo o brilho do ionômero de vidro? E esse brilho vai desaparecendo quando ele começa a geleificar. Isso se deve à sua composição, os componentes constituintes do material que realizam essa reação química. Então, a princípio, ele tem sim um brilho superficial, que vai desaparecendo à medida que o material ele vai geleificando. Tudo bem? Então, podemos analisar que alternativa A, deve-se incorporar o pó de uma única vez ao líquido e realizar movimentos vigorosos de espatulação? Não, nós vimos que nós devemos incorporar o pó aos poucos e não movimentos vigorosos de espatulação, mesmo porque o ionômero não espatula, vamos aglutinando. Errado.
B. Deve-se armazenar o líquido em geladeira a fim de manter as propriedades do material? Não, não devemos armazenar em geladeira para ele não perder suas propriedades originais. Para dosar a gota do líquido, o frasco deve estar em posição oblíqua em relação à placa de vidro? Não, ele deve estar em posição vertical, para a gente aproveitar toda aquela gota que vai cair sobre a placa de vidro. D. O tempo total de manipulação é de 90 segundos. Errado, nós vimos que o tempo total de manipulação é de 60 segundos, 1 minuto. E a alternativa correta, alternativa E. O cimento apresenta um brilho superficial durante seu tempo de trabalho, desaparecendo quando começa a gelificação. A alternativa correta, alternativa E.